Olá pessoal, eu sou o professor Walter, quero que vocês sejam bem-vindos à nossa disciplina de leitura e produção de textos. Eu sou professor do Departamento de Estudos da Linguagem e serei eu que conduzirei essa disciplina esse semestre com vocês. Grande satisfação tê-los aqui na nossa sala virtual e que vai ser um ambiente em que nós vamos nos comunicar e vamos interagir para poder aprender um pouco mais sobre processo de leitura e processo de escrita. Nesse momento inicial, eu quero apresentar para vocês a disciplina, como ela será conduzida e depois no SIG vocês vão poder ter mais informações detalhadamente sobre as datas e o cronograma de execução da disciplina. Então vamos lá para a apresentação da disciplina. Então essa disciplina é uma disciplina do Departamento de Estudos da Linguagem. No curso de Administração Pública sou eu quem estou trabalhando com ela. E nesse semestre específico fizemos uma adequação especificamente para vocês que estão cursando essa disciplina que está faltando para completar o curso de muita gente aí. Então, a ementa da disciplina, ou seja, o resumo dessa disciplina, trata de diversos tópicos. Eu vou dar o meu olhar especial considerando as necessidades do curso de administração e o nível que vocês estão, pois acredito ser uma turma bastante heterogênea, pessoal de diferentes períodos. Então, como ementa nós temos gêneros textuais e registros de leitura, resumo, relatório de leitura, fluxograma. Acredito que nessa altura vocês já devam conhecer algumas espécies de resumo. Algum professor durante o curso pediu para vocês fazerem um resumo, ou ainda vocês vão encontrar durante as disciplinas, no decorrer do curso, professores que peçam para fazer resumo, elaborar esses resumos, esses fluxogramas e tudo mais. Produção, estruturação e padronização do texto acadêmico científico, uso de gêneros textuais na produção e avaliação de um texto, produção de textos orais e escritos a partir dos gêneros apreendidos, desenvolvimento de competências de leitura e produção textual, conhecimento e uso do padrão culto da língua em contexto de leitura e de produção textual, reflexão sobre o próprio texto e o texto do outro, desenvolvimento da expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações intergrupais e interpessoais. Então, como vocês devem observar, estão observando aqui, é uma ementa bastante ampla, né? Essa ementa pretende, obviamente, contemplar esses conteúdos necessários para um bom processo de leitura e escrita, seja no âmbito acadêmico quanto profissional. E é com esse objetivo que nós vamos seguir aqui com a disciplina de leitura e produção de textos. Então, pretendemos capacitar os alunos e as alunas a compreenderem os processos de leitura e escrita no âmbito acadêmico e profissional. Por que no âmbito acadêmico? Porque, como vocês sabem, necessário se faz a elaboração de uma monografia de conclusão de curso. E durante esse processo de elaboração de um TCC, o conhecido trabalho de conclusão de curso, é necessário conhecer a linguagem técnico e científica e todos os aspectos envolvidos nesse tipo de discurso. Então, e por que o âmbito profissional? Há alguns gêneros, alguns textos que são específicos do administrador público e nós vamos tentar abordar esses gêneros, esses textos, sua estruturação e seu funcionamento. Então, o conteúdo da disciplina está dividido em 4 unidades. Uma primeira unidade sobre linguagem, língua e comunicação e uma segunda unidade sobre texto, leitura e sentido. São unidades básicas, são unidades propriamente da área da linguística textual, que é uma área específica dentro da linguística que tem como foco o estudo do texto, produção e recepção desses textos. Então, na primeira unidade, estudaremos a noção de linguagem, língua e variação linguística. As questões envolvidas entre língua falada e língua escrita e o modelo comunicativo e funções da linguagem. Essa será uma primeira unidade. Alguns aspectos aqui, muitos de vocês já devem relembrar lá do ensino médio,
né? Mas necessário se faz a gente voltar um pouquinho para poder definir e poder esclarecer possíveis dúvidas a respeito sobre o que é linguagem, o que é língua, o que é comunicação, qual a finalidade da comunicação e para que serve, né? Na unidade 2, nós vamos falar mais especificamente do texto. O texto, então, vai ser tratado sob uma perspectiva bem ampla e vamos trazer uma noção de texto para vocês e uma noção do que é o discurso, porque nenhum texto está desarticulado do seu contexto de produção e recepção. Os gêneros textuais e os discursivos e o texto e a construção do sentido. Então, partimos lá das noções de linguagem, né, a primeira unidade, a noção de língua, e vamos para estudar o texto nessa segunda unidade. Na terceira unidade, nós falaremos do texto na academia e na quarta, o texto no mundo corporativo. No texto a terceira unidade, então, vai ser uma unidade um pouco mais extensa, um pouco mais, que vai exigir um pouco mais de trabalho de vocês, porque nesse momento vocês vão desenvolver mais as atividades de produção escrita. Então, nós temos aqui, como conteúdos dessa terceira unidade, o discurso didático, o acadêmico e de divulgação científica, aprender a diferenciação desses diferentes discursos é importante, leituras para fins de estudo, o fichamento, o resumo e a resenha. Vamos tratar de um tipo específico de resumo, que é o resumo acadêmico, que é diferente do resumo que você faz na matéria para estudar para a prova, por exemplo. O artigo acadêmico e a comunicação oral. Na unidade 4, nós estudaremos pelo menos 4 ou 5 gêneros textuais que faz parte do mundo corporativo. Então vamos falar aqui do texto digital, do currículo, da carta corporativa, do e-mail corporativo, dos relatórios. Obviamente que isso que vocês estão vendo aqui é um planejamento. A gente faz uma prospecção do que pode ser feito na disciplina e vamos tentar, obviamente, à medida do possível, cumprir todos esses conteúdos. Ora, um conteúdo pode ficar descoberto de aula, por exemplo, de videoaula, mas vai ser cobrado em forma de trabalho ou em forma de outro tipo de atividade que vocês vão ser disponíveis no campus. Vamos então agora falar um pouco sobre como as aulas vão ser conduzidas. Como eu disse, vamos ter videoaulas, eu estou gravando aqui na Dired uma videoaula para vocês e vai ser disponível, então, vai ser disponibilizado para vocês o vídeo, vocês vão assistir o vídeo, mas vamos ter textos. Muitos desses textos, muitas vezes, estarão lá na pasta do Xerox, a pasta do professor Walter Romano, de leitura e produção de textos, de ADM. Nesta pasta, vocês vão encontrar textos básicos e textos que subsidiam tudo que o professor está aqui falando na aula, na videoaula. Então, nessa pasta vai estar também vão estar, além dos textos, algumas atividades, né? Atividades de fixação do que foi falado. Porém, à medida do possível também, eu vou colocar esse conteúdo no campus virtual. Nem tudo vai estar no campus virtual. Grande maioria das coisas vão estar lá no campus virtual, mas alguns textos não tem como ficar escaneando, então eu vou deixar a cópia lá na pasta do Xerox. Então tem que ficar atento a isso. Então vão ser videoaulas, listas de exercícios, os fóruns temáticos, que é via campus virtual, e provas. Coloquei provas aqui, mas do modo bem genérico. Esse modo de prova, talvez vai ser uma prova escrita, talvez vai ser um questionário lá no campus, então ainda eu vou definir. Então, não precisa ficar com medo dessa palavra que é prova, tá? Então, alguns textos, como eu falei, vão estar lá na pasta do Xerox e é preciso ficar bem atento a isso. A avaliação da disciplina. A avaliação da disciplina, obviamente, que é processual. O que significa isso, professor? Significa que eu quero que vocês aprendam o processo de leitura e escrita e eu quero acompanhar esse processo de leitura e escrita, mesmo vocês estando aí do outro lado. Mesmo eu não tendo contato direto com vocês em sala de aula toda semana. Mas eu quero que vocês estejam presentes no ambiente virtual semanalmente e estejam em contato direto comigo, mesmo que seja via e-mail.
Por exemplo, algumas atividades, vocês vão baixar o arquivo lá do campus virtual, vão imprimir lá nas respectivas casas de vocês e vocês vão deixar lá na minha sala comigo, lá no Departamento de Estudos da Linguagem, que é juntamente com o Departamento de Ciências Humanas, bem no meio do campus, vocês sabem onde é. Se não sabe, é só entrar no site perguntando, não é muito difícil se encontrar aqui na UFLA, né? Então, vocês vão deixar lá na minha sala, vão mandar um e-mail para mim, muitas vezes, se quiserem esclarecer dúvidas e tal, a gente agenda um horário. Se vocês não mandarem e-mail, obviamente que não vão me encontrar. Então, deixa no escaninho, né? Tudo isso vai ser acertado via campus. Eu vou mandar a mensagem e vocês precisam, então, ficarem atentos ao e-mail institucional, porque tudo que eu postar no campus vai como cópia no e-mail institucional. Então, fica ligado nisso, tá? Então, essas atividades vão ser... vocês vão baixar os arquivos, vão imprimir e vão realizar, escrever e tal, e depois vão deixar impresso lá na minha sala. Lembrando que todas as atividades valem notas, tá? Então é importante não perder nenhuma delas. A prova, que ainda está meio suspensa, o formato dessa prova, se vocês vão imprimir essa prova, vão fazer essa prova em casa e vão trazer, aí a gente tem um problema, né? Porque é muito fácil copiar do colega. Então, eu vou deixar para vocês aí meio que suspensa essa ideia de prova e vou encontrar a melhor forma para resolver isso. Provavelmente vai ser uma prova virtual, que você consegue fazer uma vez só com o seu único login e tudo mais. Não consegue consultar outra pessoa no momento da realização. Vai ter um período que eu vou estar acompanhando em tempo real a realização dessa prova. O campus virtual tem N ferramentas para isso. Tá? Então, vocês vão poder fazer essa prova e eu vou encontrar a melhor forma. É importante que, se você não tem familiaridade com o campus virtual, procure a diretoria de educação à distância para aprender sobre isso. Não adianta mandar e-mail para o professor que você não está conseguindo acessar o campus virtual. O professor aqui também é leigo nessas áreas de tecnologia. Então, procure o pessoal da educação à distância se você não conseguir realizar a atividade, não está conseguindo acessar e tal. E aprenda, né? Ou seja, se vira, ok? E vamos ter trabalhos também aí para avaliação. Certo? Importante também realizar todos esses trabalhos. O professor está colocando um tanto de coisa aqui, parece que é terrorismo, mas não é. Vai ser bem tranquilo e vai ser muito satisfatório para todos vocês. Como toda disciplina, vocês sabem, nós temos uma bibliografia, que é uma bibliografia básica. Aqui nós temos os principais livros, né, da disciplina, que consta do projeto, do curso. Então nós temos o Técnicas de Comunicação Escrita, o Para Entender o Texto e o Ler e Compreender, que são 3 livros básicos. Esses livros estão na biblioteca, ok? E temos os livros da bibliografia complementar, né? A bibliografia complementar serve para, como o próprio nome fala, para complementar as informações dos livros principais. Contudo, quando o projeto do curso é montado, a gente segue a bibliografia básica e complementar. Mas cada professor tem a sua carga de leitura, tem a sua área de atuação. Então, eu também estou sugerindo, né, alguns livros para vocês poderem aprender mais, e muitas das minhas aulas o conteúdo vai estar também lá nessa bibliografia sugerida. Então, lá no campus virtual, vocês vão ter esses slides disponíveis para vocês, então não preciso ficar desesperado aí copiando o nome de livro enquanto vai passando slide, porque depois lá vocês baixam o arquivo e vocês têm acesso a toda essa bibliografia que eu estou sugerindo, a complementar e a básica da disciplina. Então, sejam todos muito bem-vindos, vai ser uma satisfação trabalhar com vocês e estou à disposição para ajudá-los nesse processo de crescimento e de aquisição de novos conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima!